Enquanto continuarmos com o governo central, isso vai continuar a ser assim. Porque o governador não tem autoridade, nem o administrador tem autoridade para resolver um problema tão pequeno que o investimento poderia ter custado menos dinheiro, mas ele tem de depender do governo central. E o problema mesmo é este. O presidente do MPLA da República ouve pouco. Se fossem ouvidas, teríamos minimizado o problema da seca no Namibe, teríamos minimizado o problema da seca na Huila, teríamos minimizado o problema da seca no Cunene. É preciso que o Ministério da Energia e Águas possa resolver esta questão urgente. Esta semana, o deputado da UNITA, Sampaio, ou melhor, sim, Sampaio Mukanda, anunciou que a província do Namibe, na província do Namibe, neste caso, morreram 20 indivíduos ou 20 pessoas, fruto da pancadarias na disputa de água para dar de beber o gado. Neste caso, a província do Namibe voltou a ter luto num dos municípios onde 20 pessoas morreram na disputa da água para dar de beber o gado. Dr. Mário Aragão, começo com o Dr. Benjamin. Dr. Benjamin, mais vítimas na província do Namibe. Olhando para estes problemas, a luta de territórios, e vimos também corpos a serem transportados de uma forma indigna. A guerra de terras em Angola pode-se prolongar com a nova divisão política administrativa, uma vez que é um dos fatores deste conflito. Bom, tendo procurado alguns subsídios sobre essa situação, o conflito entre os Nyanekarumbe e os Mucubás já data da gênese da sua criação, é um conflito meramente étnico. Só que, infelizmente, nos últimos 2 anos, isto no ano passado, resvalou para um conflito social. Social por quê? Existe na zona das Cacimbas uma lagoa onde as duas etnias utilizam de forma simultânea para objetivos diferentes. Para um serve o beber do gado e para outro serve para irrigar a agricultura que é realizada ali. Fruto disso, o gado que bebe água ali acabou destruindo as plantações e dessa fúria, no ano passado, morreram 4 pessoas e neste ano estima-se em 20 e centenas de pessoas desaparecidas. O que realmente nos preocupa é que o conflito, as vítimas não são mortais do ponto de vista de pancadaria. Também houve uso de arma de fogo, segundo os relatos. Uma questão muito preocupante: como é que é possível um cidadão civil ter uma arma de fogo tipo AKM? Onde é que tira? Quem é que importa armamentos? Nós só temos um órgão capaz de importar armamento. Como é que a arma chega à mão do cidadão para ele fazer o uso a ponto de chegarmos a esse número de mortos? Segundo aspecto, penso eu que 23 anos depois dos adventos da paz, nós tínhamos de repensar o tal sentido de desenvolvimento da agricultura e da criação do gado. Então, se nós temos aquela lagoa desde o tempo do colono, nós não conseguimos criar condições para essas duas etnias coabitarem no mesmo espaço com políticas capazes de satisfazer os dois ao mesmo tempo, mantemos-los ali a utilizar o mesmo espaço de forma conjunta com objetivos diferentes. Penso eu que o melhor caminho para nós agora, ou para o governo, que é para quem governa, é preciso exatamente ir ao terreno e procurar soluções para a utilização da água. Porque ali o problema real é água. Porque o problema étnico nunca tinha resvalado em mortes destes números. Então é preciso resolvermos o problema da água para que o gado beba e os que têm as plantações consigam irrigar. Isso passa a resolver os problemas lá na localidade. Nós temos de deixar de resolver os problemas das localidades, nas cidades. O problema do asfalto resolve no asfalto, o problema da terra resolve na terra. Não podemos transportar os problemas da aldeia para a cidade. Por isso é que é necessário avançarmos ainda mais
no sentido da implementação das autarquias locais. Uma implementação efetiva, algo que não nos custa. Porque nós estamos a gastar dinheiro com coisas que não têm muito interesse. Penso que está na grelha a discussão sobre a seleção da Argentina, o que cria celeuma no coração das pessoas. Nós precisamos investir da MIB para fazer com que aquelas etnias consigam cada um aproveitar de maneira possível a sua atividade profissional. Porque senão continuaremos a resvalar para este conflito que já está a estender uma parte do Lubango, porque há uma etnia que está no Namibe e também está no Lubango. E as pessoas agora chamam-se para ir defender a etnia que foi morta no Namibe. E vamos assustar, ela vai estender-se naquela região toda. Então é necessário que o Executivo, principalmente o Governo Provincial, encontre um método que consiga satisfazer a necessidade das duas etnias ao mesmo tempo, para não resvalarmos para isso. E uma das grandes soluções para isso é mesmo a implementação das autarquias locais. Enquanto continuarmos com o governo central, isso vai continuar a ser assim. Porque o governador não tem autoridade, nem o administrador tem autoridade para resolver um problema tão pequeno que o investimento poderia ter custado menos dinheiro, mas ele tem de depender do governo central. Há necessidade exatamente de implementarmos as autarquias locais. Temos de avançar, porque muitos... Bom, o doutor Maranhão vai dizer que não é a solução, mas muitos países passaram por esta solução e eles conseguiram resolver esse problema, porque se quem tem poder está na localidade, mais fácil o problema fica resolvido. Se ele estiver no palácio, se o doutor Abel estiver no palácio, ele não consegue resolver o problema do Balanguimbo. Não consegue resolver o problema do Sanza Pombo, do Quimbele, do Ambuila, não sei de onde. Ele precisa exatamente que alguém esteja lá e tenha poderes efetivos para resolver aquele problema. Então, se nós mantermos o modelo que temos hoje, vamos continuar a ter os problemas sociais nas aldeias, nos bairros, nos municípios não resolvidos. É preciso amenizarmos um pouco os nossos corações e aceitarmos partilhar o poder. O poder é para ser partilhado. Ok. Doutor Palanga, olhando para estas denúncias que chegam da província do Namibe, e de acordo com o deputado Sampaio Mukanda, este problema já vem há décadas. Qual é a solução para acabar com estes conflitos e o país continuar a registrar mortes e depois ninguém se responsabiliza? Bom, primeiro dizer que as várias nações e povos sediados neste território que hoje chamamos Angola não têm históricos bastante de conflituarem-se, portanto, entre si, né? Portanto, são tribos, são etnias pacíficas de modo geral e que sempre coabitaram bem. Os Quanhamas, os Nganguelas, os Mukongos, os Nhanecas, etc., sempre souberam, portanto, darem-se, né? Bom, o que é que se passa efetivamente? É fundamentalmente aquilo que o deputado Mukanda disse, e muito bem. Eu acho que a mídia pública, a mídia privada devia, portanto, abordá-lo mais, ouvi-lo mais, porque para além político e deputado do grupo parlamentar da UNITA, o deputado Mukanda é efetivamente um cientista social, portanto, licenciou-se em ciências sociais, mestrou-se em ciências sociais, está a fazer um doutoramento, portanto, em ciências sociais, é professor, portanto, de formação. Eu penso que deve dispor de um conjunto de informações e de habilidades técnicas que lhe permitirão trazer ideias muito sólidas, apontar caminhos e tudo para efetivamente sairmos desta situação. Este problema da seca no Namibe, no fundo, é parte daquilo que o padre Pio Wakusanga
em 2012 alertou, né, que a região sul de Angola, compreendendo as províncias do Cunene, da Huila e do Namibe, estavam a passar por secas severas. As terras de cultivo estavam a escassear, a água estava a escassear e a desertificação ela é progressiva. Associada ao fenômeno da desertificação na região sul de Angola está a problemática de aberturas de fendas, de correntes, de ravinas. Há municípios que estão a dividir-se, portanto. Mas de lá para cá apelos foram feitos, mas pouquíssimas ações foram empreendidas para mitigar-se esta situação. E hoje estamos a ver na Huila disputa por conta d'água, quer para os gados, mas também para o exercício da prática agrícola, né? Daqui a pouco vamos ouvir que na Huila também está a ocorrer isso, e aliás está mesmo a ocorrer. Nas penúltimas jornadas parlamentares da UNITA constatamos mesmo isto. Na Huila está no nosso relatório é público. No Cunene eu penso que o problema minimizou um bocadinho, mas o facto é que a região sul de Angola está a passar por situações, quer em termos de falências de políticas públicas, quer em termos de problemas decorrentes das alterações climáticas ou do ambiente, que portanto carecem de ações imediatas, né? Porque esta região compreende, portanto, parte significativa da população angolana, perto de um terço. Se olharmos para as províncias de Benguela, Huila, Namibe e Cunene, estamos a falar de perto de um terço da população angolana. Portanto, é muita gente. Agora, o conflito eclodiu, há efetivamente vítimas mortais, que não são poucas. Ainda se tivéssemos uma vítima mortal, teríamos considerado pouca, mas portanto são já 20, para além dos feridos, fala-se em dezenas de feridos, ou mais de uma centena de feridos. Isto é efetivamente preocupante. Solução. A solução passará por encontrarmos fontes alternativas de, portanto, recursos hídricos, não é? Portanto, é possível? É possível. E eu apontaria, por exemplo, como estamos numa província costeira, Namibe é uma província costeira, devíamos, por via da experiência, portanto, não diria mais dos Emirados Árabes Unidos, aqui mesmo da Namíbia, 75% do território namibiano é deserto. E Namíbia tem uma extensa, vasta população de gado. Não é verdade? Também é verdade que às vezes os pastores da Namíbia entram para o Cunene com os seus gados e depois voltam, mas eles encontraram como uma das soluções a dessalinização da água salgada, da água do mar. Isto compensa. A outra questão, a outra solução seria a réplica dos furos d'água. Portanto, uma das soluções que até é do tempo colonial, devia ser reaproveitada ou repristinada, como dizem os juristas, não é verdade? É mesmo a réplica dos poços de águas, né? Hoje há meios modernos de aberturas de furos de água. Podemos massificar os furos de águas e lá no solo a água. A outra medida tem a ver com o aproveitamento das quedas pluviométricas, das águas da chuva. Não é verdade? Hoje no mundo, o ciclo da água da chuva não é mais céu, terra, mar. Hoje o ciclo da água da chuva é céu, terra, retenção. Estás a ver? Portanto, esta quantidade de água da chuva que vai caindo na época chuvosa, vamos agora entrar na época chuvosa, não é verdade? Podem ser armazenadas em bacias de retenção e utilizadas quer para a agricultura, quer para, portanto, o gado. Mas também
para outros fins, talvez industriais e etc. Não é verdade? Portanto, falta esta visão. Nós temos bons engenheiros hídricos, de recursos hídricos, nós temos bons ambientalistas, temos um conjunto de associações de caráteres ambientais que, se fossem ouvidas, e o problema mesmo é este: o presidente do MPLA e da República ouve pouco. Se fossem ouvidas, teríamos minimizado o problema da seca no Namibe, teríamos minimizado o problema da seca na Huila, teríamos minimizado o problema da seca no Cunene, e com isso teríamos massificado, portanto, a agricultura e reduziríamos, portanto, a fome que é severa naquela região. São cerca de 2 milhões de cidadãos, portanto, nesta zona toda, são dados da ONU, não é verdade, vivendo em, portanto, fome aguda. Fome aguda é o último estágio da fome. Depois deste estágio é só morte. Está a ver? Portanto, se medidas sérias, consistentes e duradouras não forem efetivamente aplicadas, portanto, com alguma urgência, nós voltaremos, infelizmente, a assistir cenas do gênero. E esse tipo de conflito depois pode mesmo criar instabilidade política, porque estamos a falar de de grupos étnicos. Estou a falar dos Nhaneka Umbi e os Mucubais. São tribos muito extensas. Nós temos Nhanecas e Mucubais não só no Namibe, temos na Huila, temos em parte do Cunene, mas também um pouco por Benguela. Imaginem que se estes povos, portanto, entram em conflitos entre si, é até questão de segurança do Estado. Portanto, e o papel dos serviços de segurança do Estado é estarem atentos a esses fenómenos, reportarem a instituições afins e criarem-se políticas para mitigarmos preventivamente estes conflitos. O papel da segurança do Estado não é vasculhar nos partidos políticos. O papel da segurança do Estado não é vasculhar a vida dos ativistas. O papel da segurança do Estado é também este. Portanto, mas infelizmente estamos efetivamente num país que subverteu as prioridades, subverteu as instituições, por isso é que o nosso povo sofre de forma desnecessária. Ao Dr. Mário Aragão, viveu-se uma cena triste na província do Namibe. Dr. Mário, como acabar com isso e para evitar novas mortes? Sim, escrevam. Primeiro, devemos estar com as famílias que perderam os seus entes queridos. Foi um ato não agradável para ninguém. Ninguém quer perder os seus familiares da forma que nós temos estado a assistir às mortes nessa mesma localidade. Dizer também que os serviços ou as instituições em Angola têm as suas finalidades e cada um desenvolve o seu trabalho mediante a sua característica, mediante a sua organização interna. E nós temos estado a ver o ministro da Energias e Águas, o senhor engenheiro Batista Borges, que tem sido um ministro incansável, é um ministro que conhece a realidade do país, é um ministro que sabe reconhecer onde está errado e onde está certo, e a questão da água, dito pelo senhor ministro, é uma questão que carece mais preocupação do Executivo. E como carece mais preocupação do Executivo, me parece também, permita-me aqui o plágio, que o Dr. Domingos Palanga não tem estado a ver os atos do Executivo aqui na pessoa do Presidente da República. Quando fala que o Presidente do MPLA, João Lourenço, o Presidente da República, não ouve, eu penso que o Dr. Domingos Palanga provavelmente está cego, porque nós vimos a problemática do Cunene, que o Presidente da República fez várias visitas e dessas visitas tivemos o CAF no Cunene.
porque também o CAFO no CUNEN, o problema era idêntico a este que nós estamos aqui a analisar. O CUNEN melhorou um bocado. Era exatamente por conta do canal não do tem CAFO. estado a ver. Não disse que o CUNEN melhorou um bocado. Não disse isso. Eu disse ainda bem que o senhor deputado mas o problema existe. Ainda bem que o senhor deputado, mas o problema da SECA continua. Ainda bem que eu lhe trouxe. Ainda bem que eu lhe trouxe. Doutor Palanga, vamos ouvir o doutor Mário. Mas a questão. Mas o CAFO também já arrebentou, sabe disso? Mas o doutor Domingos de Palanga, o doutor Domingos de Palanga sabe que as infraestruturas carecem de manutenção. E o CAFO é dessas infraestruturas que está a sofrer manutenção, mas continua a beneficiar o povo daquela localidade. Agora, nós não estamos aqui a bater palmas daquilo que nós estamos aqui a ver, daquilo que foi a comunicação provincial. E aqui vamos voltar ao tema que nós estávamos a discutir. Nós vimos um deputado da bancada parlamentar da UNITA que trouxe um assunto muito sério. Me parece que o único deputado refinado com experiência é o doutor Domingos de Palanga, que trouxe solução. A pessoa que trouxe o problema nem sequer trouxe solução. Permita-me só. Agora, é preciso também analisarmos as questões étnicas, porque o conflito é sobre questões étnicas. Sobre furo d'água, já vamos comungar que é preciso que o governo local cria condições para garantir a segurança d'água, não só para os animais, mas também estamos a falar para as pessoas. Mas é preciso nós também levantarmos aqui um assunto, porque houve mortes. E se houve mortes, vamos aqui trazer quem será o tribunal competente para julgar este cidadão. Então, nós temos aqui que discutir também o direito costumeiro. Exatamente. É um outro assunto, porque nós estamos a falar de conflitos de tribalismo. E se é conflito de tribalismo, nós tivemos um mau exemplo no AMBO, uma determinada juíza, que não quero trazer aqui o nome de cidadão, que julgou um determinado cidadão que, no meu entendimento, aquele cidadão deveria ser julgado não bala. E esse magistrado, até hoje, escrivão e telespectador, esse magistrado está com problemas sérios. Nós não podemos dizer que o nosso país não é tradicional. Angola há tradição. E nós temos que respeitar as tradições do nosso país. Então é preciso aqui que o setor judiciário, o executivo, discuta o tribunal costumeiro. Porque há questões que devem ser discutidos, resolvidos, não bala. Agora, o conflito de tribalismo, é preciso que o governo local também possa sentar com os detentores dessas mesmo tribos e criar aqui um único caminho, porque o único caminho é Angola. Porque não importa se o furo está na localidade A ou está na localidade B, o importante é que o furo está em Angola, no território angolano, e deve-se beneficiar os angolanos. É preciso criarmos aqui mecanismo e reprovarmos categoricamente os atos que aconteceram. Agora, nós temos estado a ouvir, e eu ouvi quando mandaram a matéria, eu ouvi aquilo que foi o comunicado da Polícia Nacional local, está-se a investigar, mas, vou voltar a dizer, é preciso discutirmos aqui o direito costumeiro. Me parece que este assunto não deveria ser levado no direito positivo. Portanto, é preciso nós falarmos aqui as coisas pelo nome, porque o exemplo que nós conhecemos da província do Ambo não foi um exemplo agradável. Agora, é preciso que o Ministério da Energia e Águas possa resolver esta questão urgente, porque falamos que a água é vida, e se a água é vida, naturalmente o animal, para poder ter saúde, porque no final de tudo é o cidadão que consome o animal tem que estar em condições para que o cidadão possa consumi-lo também em condições.